Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudando Física. Eu sou o professor Cleiton Vieira e hoje faremos mais 3 exercícios sobre espelhos esféricos, porém, nessa vez envolvendo cálculos. Serão 2 vídeos aí envolvendo cálculos e essa é então a nossa parte 1. Esse assunto te interessa? Então já deixa o seu like e lembre-se de se inscrever no canal para ter acesso aos próximos vídeos. Vamos então ao primeiro dos 3 exercícios de hoje, que nos diz: um espelho esférico, cujo raio de curvatura é igual a 0,30 metros, tem sua face côncava voltada na direção do Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem até o espelho é, e aí tem as opções, 0,30, 0,15 metros, 0,45, 0,60 ou infinita. Temos 2 formas, basicamente, de resolver esse exercício. A primeira é analisando a formação de imagens, conforme nós fizemos no vídeo anterior de espelhos esféricos, ou seja, apenas estudando as possibilidades que existem e aí chegando a uma conclusão baseado nas informações que ele nos deu. A outra forma é utilizando cálculos, usando os dados que ele nos forneceu e encontrando essa distância aí que ele está pedindo. Então, lembrando aí do vídeo anterior, uma das situações que nós estudamos no caso do espelho côncavo é a que um objeto se encontra sobre o foco. Quando o objeto então está colocado no foco do espelho, podemos usar 2 raios, como os representados na figura. Então todo raio que atinge o espelho paralelo ao eixo focal, o espelho côncavo, ele será refletido passando pelo foco, e todo raio que atinge o espelho côncavo no vértice será refletido com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal. E podemos ver pela imagem que esses 2 raios são paralelos, portanto eles nunca se encontram, ou ainda se encontram no infinito, e portanto a imagem ela é chamada de imprópria, ou ainda podemos dizer que a imagem se forma no infinito. E por que esse caso ele nos ajuda a entender esse exercício? Porque se quando o objeto se encontra sobre o foco, a imagem está no infinito, se o objeto estiver no infinito, a imagem então se encontrará sobre o foco. Nós não temos um objeto no infinito, já que estamos falando do Sol, ele virou o espelho para o Sol e vai observar uma imagem do Sol. Só que a distância até o Sol é tão maior do que a distância focal, ou seja, do que a distância do espelho até o foco, que ela pode ser considerada infinita. Então, se essa distância do objeto é grande o suficiente para ser chamada de infinita, a imagem estará aqui sobre o foco. Ele diz no texto que o raio de curvatura, ou seja, a distância do vértice até o centro de curvatura, é de 0,30. Então, a distância do vértice até o foco é 0,15 e, portanto, a resposta será a letra B. Conseguiu compreender? Caso não tenha conseguido, vamos então para a parte matemática desse exercício e encontrar esse valor que eu acabei de falar, porém matematicamente. Para que possamos fazer esse cálculo, temos que usar o referencial e a equação de Gauss. Então, vamos explicar aqui o que essa imagem nos fornece. Nós temos o objeto aqui antes do centro de curvatura, isso é só um exemplo, O importante são as informações. E essa distância do objeto até o espelho a gente vai chamar de DO, que é a distância do objeto. Aqui nós temos a imagem, que nesse caso seria invertida, real por estar na frente do espelho, e menor que o objeto. E essa distância da imagem até o vértice a gente vai chamar de DI, que é a distância da imagem. Tem também a distância do foco até o vértice, que é esse Fzinho aqui, e é a distância focal. Então, temos essas informações que vão aparecer nessa fórmula, que é a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância até a imagem, mais 1 sobre a distância até o objeto. Para que possamos, no entanto, utilizar essa fórmula, vale chamar a atenção para um aspecto. Vamos utilizar a seguinte referência, como indicam aqui as setas, Qualquer valor que esteja, qualquer distância que esteja na frente do espelho, aqui na horizontal, será considerada positiva. Qualquer valor que esteja atrás do espelho será considerada negativa. Qualquer tamanho, como a altura do objeto, por exemplo,
que esteja então acima desse eixo principal será também positiva e qualquer valor que esteja abaixo do eixo principal será considerado negativo, ok? Tendo essas informações então em mente, a gente pode começar. Vamos começar utilizando a nossa fórmula. Então vamos lá. Queremos descobrir a distância da imagem até o espelho. Essa é a pergunta dele, né? Então começamos com essa fórmula e a primeira consideração que vamos fazer é a consideração que fizemos na análise anterior, ou seja, a distância do objeto, que é o Sol, nós consideraremos ela infinito ou ainda diremos que ela tende a infinito. A distância do objeto tende a infinito. Substituindo então esse valor aqui, ou apenas considerando que 1 dividido por um valor absurdamente grande tenderá a zero, a substituição fica dessa forma. 1 sobre 0,15, que é a distância focal, já que o raio é 0,30, a distância focal é a metade, igual a 1 sobre DI mais 0. E vai ficar apenas 1 sobre 0,15 igual a 1 sobre DI. Se multiplicarmos cruzado, encontraremos DI igual a 0,15 metros, conforme já havíamos falado. Então, se você mirar no Sol, a imagem do Sol vai estar sobre o foco do espelho. Vamos então ao segundo exercício de hoje, também com uma discussão bem interessante. Ele diz: com o objetivo de obter mais visibilidade da área interna do supermercado, facilitando o controle da movimentação de pessoas, são utilizados espelhos esféricos cuja distância focal em módulo é igual a 25 centímetros. Um cliente de 1,60 m, 1,6 metros de altura, está a 2,25 metros de distância do vértice de um dos espelhos. Indique o tipo de espelho utilizado e a natureza da imagem por ele oferecida. Isso nos remete, né, ao nosso dia a dia, né? Todos provavelmente já vimos esses espelhos de segurança utilizados em supermercados, utilizados em ônibus, né? E esses espelhos são convexos, né? Essa é a primeira informação importante. É um espelho convexo, já que o espelho côncavo, né, para distâncias aí grandes, né, maiores do que o eixo, a distância focal, a imagem ficará invertida, além de ser real, o que também dificulta um pouco a visualização. O espelho convexo, ele, como nos mostra aqui a imagem, ele diminui a imagem do objeto, nos permitindo, portanto, enxergar mais do que um espelho plano, por exemplo, nos mostraria. Os objetos ficam um pouco menores, mas isso amplia o campo de visão através desse espelho. Por isso ele é utilizado como espelho de segurança. E como é possível ver nessa formação de imagens, né, a gente utilizou aqui todo o raio que atinge o espelho convexo paralelo ao eixo focal será refletido aqui alinhado com o foco, todo raio que atingir o espelho convexo no vértice vai refletir com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, e a imagem aqui então vai ser formada pelo cruzamento dos raios e, portanto, essa imagem, a natureza da imagem, né, ela é virtual. A imagem é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios, né? Se fosse formada pelos raios na frente do espelho, ela seria real. Então é uma imagem virtual por estar atrás do espelho ou ainda por ser formada pelo prolongamento dos raios. A segunda pergunta diz: calcule a altura do cliente. Ora, para calcularmos a altura do cliente, teremos que utilizar todo o referencial que utilizamos no exercício anterior e algo a mais, né? Uma informação a mais ainda dentro desse referencial, que é a relação entre a altura do objeto e a altura da imagem. Uma das coisas que Gauss nos mostrou é que a razão entre a imagem, a altura da imagem e a altura do objeto, né, olhando o referencial, o O aqui é o tamanho do objeto e o I é o tamanho da imagem, né, é possível então encontrar a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, utilizando a distância até a imagem e a distância até o objeto. Então, I sobre O é igual a menos DI sobre DO. Baseado nessa equação, então, nós podemos achar essa altura da imagem que ele está perguntando. No entanto, quando analisamos os dados que possuímos, vamos observar que nós temos a altura do objeto, que é 1,6 metros, é a altura do cliente. Nós temos a distância do objeto até o espelho, que é aquele 2,25 metros. Porém, nós não temos a distância da imagem. Se queremos encontrar a altura da imagem, temos que descobrir a distância da imagem, ele não fornece isso no espelho. Então, primeira coisa a fazer, utilizar a equação de Gauss para encontrar o valor de DI.
Aqui vale uma pequena observação, já que estamos falando de um espelho convexo, o foco e o centro de curvatura estão atrás do espelho, utilizando, portanto, o referencial que falamos no exercício anterior, a distância focal tem que ser negativa. Então ele disse que a distância focal é de 25 centímetros, nós substituiremos por menos 25. Então ficou 1 sobre menos 25 igual a 1 sobre DI mais 1 sobre 225 eu coloquei em centímetros, não em metros, para que o valor de DI no final também esteja em centímetros. Então vamos passar esse 1 sobre 225 para o lado esquerdo, né, mantendo o 1 sobre DI do lado direito para evitar complicações. Temos que tirar o mínimo múltiplo comum entre 25 e 225, que vai ser o próprio 225. Então, 225 dividido por 25 vai dar 9, vezes 1, vezes menos 1, menos 9. 225 dividido por 225, 1, vezes o menos 1 aqui, vai dar, então, menos 1. E o lado de cá a gente apenas repete. Menos 9 com menos 1 vai dar menos 10, então, menos 10 dividido por 225 igual a 1 sobre DI. Fazendo multiplicação cruzada, teremos menos 10 DI, né? Menos 10 aqui vezes DI, igual a 1 vezes 225, que vai dar 225. Portanto, DI vai ser igual a, multiplicando por menos 1 dos dois lados, menos 225 dividido sobre 10, e, portanto, encontramos finalmente a distância da imagem de menos 22,5. Observe esse sinal de menos, né? O sinal de menos, ele nos indica aquilo que nós já havíamos concluído, que a imagem está atrás do espelho, né? Justamente por isso que esse espelho ele é utilizado, né? E é uma imagem virtual, ele é utilizado em seguranças. Agora que achamos a distância da imagem, podemos então encontrar a altura da imagem, né? Utilizando a fórmula que mencionamos anteriormente. Então, o tamanho do objeto é 1,6 metros, colocamos ali a unidade para facilitar a visualização no final, menos, né, igual a menos, o DI é menos 22,5 centímetros e o DO, que é a distância até o objeto, 225 centímetros. Então, fazemos aqui, passamos esse 1,6 metros para o lado direito, multiplicando, o menos daqui vezes esse menos do 22,5, né, vai dar o sinal de mais, sinal positivo, e, portanto, a altura do objeto, da imagem, pode ser encontrada pegando 22,5 vezes 1,6 e dividido por 225, que vai dar 0,16 metros. Então, a imagem do objeto vai ser basicamente 10 vezes menor do que a altura, a imagem, né, o tamanho da imagem vai ser cerca de 10 vezes menor do que o tamanho do objeto, né? Assim como a distância da imagem também foi 10 vezes menor, né, do que a distância do objeto. Vamos então ao nosso último exercício de hoje, né, um pouco mais direto do que o anterior, mas que diz: um objeto é colocado a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo perpendicularmente ao eixo óptico desse espelho. A imagem que se obtém é classificada como real e se localiza a 60 centímetros do espelho. Se o objeto for colocado a 10 centímetros do espelho, sua nova imagem, e aí tem as opções, será classificado como virtual e sua distância do espelho será 10 centímetros, será real e a distância é 20 centímetros, será classificado como virtual e a distância vai ser 20 centímetros, ela aumenta de tamanho em relação ao objeto e pode ser projetada em um anteparo, o que quer dizer que ela é real, né? Diminui de tamanho e não pode ser projetada em um anteparo, o que significa que ela seria virtual. É o que está por trás dessas frases, né? Então a primeira coisa é descobrir, se analisarmos o texto, ele nos dá, né, a distância do objeto até o espelho e nos fornece também a distância da imagem até o espelho. Ora, com essas duas informações, nós somos capazes de encontrar a distância focal, então, utilizando a equação de Gauss. Basta substituir no lugar de DI os 60 centímetros e no lugar de DO o 30 centímetros, né, que é a distância do objeto ao espelho. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 60 e 30, é o próprio 60. Então fazemos 60 dividido por 60 vai dar 1, vezes 1, 1, por isso tem esse 1 aqui. 60 dividido por 30, 2, vezes 1, 2, e por isso tem esse 2 aqui.
1 mais 2, 3. Então vai ficar 1 sobre f igual a 3 sobre 60. Multiplicando o cruzado, teremos 60 vezes 1 e f vezes 3. Então, se 3 vezes f é igual a 60, f igual a 20 centímetros. Observe que ele disse que calculamos que a distância focal é 20 centímetros e o objeto agora será colocado a 10 centímetros do espelho. Ora, se o objeto for colocado a 10 centímetros do espelho e a distância focal é 20 centímetros, nós temos que o objeto estará entre o foco e o vértice. Voltando então ao vídeo anterior sobre espelhos esféricos, podemos descobrir que a imagem será virtual, a imagem será maior que o objeto e a imagem será direita, né? E temos um exercício no vídeo anterior explicando esse detalhe. Mas vamos calcular aqui a distância que a imagem se encontra do espelho. Para isso, vamos utilizar também a equação de Gauss, só que agora a distância do objeto vai ser 10 centímetros e não mais 30, como no primeiro cálculo. Então, substituindo a distância focal por 20 e a distância por 10, encontramos 1 sobre 20 igual a 1 sobre DI mais 1 sobre 10. Vamos passar esse 1 sobre 10 para o lado esquerdo da igualdade, ficando 1 sobre 20 menos 1 sobre 10 igual a 1 sobre DI. O mínimo múltiplo comum entre 20 e 10 é o próprio 20. E aí fazemos 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1, 1. 20 dividido por 10, 2, vezes menos 1, menos 2. 1 menos 2 sobre 20 é igual a DI. Multiplicando o cruzado teremos menos 1 vezes DI igual a 20. E, portanto, DI é igual a menos 20 centímetros. Esse menos, conforme já havíamos concluído, significa que o objeto se encontra atrás do espelho. E temos aqui um espelho côncavo na figura, e como a imagem estará atrás do espelho, essa distância, portanto, tem que ser negativa. Então, quando descobrimos que o DI é menos 20, isso automaticamente significa que a imagem ela é virtual. Então, a imagem será classificada como virtual e sua distância do espelho será 20 centímetros. Esses eram então os 3 exercícios de hoje. Gostou dos exercícios? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e lembre-se de compartilhar com seus colegas que estejam com dúvidas. Um grande abraço a todos e até a próxima!